Rapaziada, ontem eu fui dormir mais cedo e hoje eu acordei com essa bomba que o Renato Gaúcho caiu no Vasco e eu vou ser bem sincero, me pegou de surpresa pelo momento, não porque o trabalho tava bom, não tava, né? O Vasco vinha mal, o clima parecia já bem pesado, né? Os resultados não ajudavam, então a demissão, olhando friamente, não é nenhum absurdo. Mas eu achei que na pausa da Copa o Vasco fosse tentar respirar, ajustar o time, organizar a casa, manter algum tipo de continuidade, só que não, né? Não foi bem isso, né, rapaziada? Renato caiu, mas o problema do Vasco é muito maior que o Renato, porque agora todo mundo vai resumir a discussão em Renato fracassou, ou Renato não deu liga, Renato perdeu o grupo, Renato saiu tarde. Beleza, né? Tem verdade nisso. O trabalho não sustentou, o time não evoluiu como precisava. A relação com o elenco desgastou bastante, né? As entrevistas começaram a pesar já no final, e quando o técnico começa a expor jogador, reclamar demais do elenco e parecer mais preocupado em se proteger do que em blindar o grupo, uma hora a conta chega, né, rapaziada? Só que a pergunta principal é outra. Quem montou esse elenco, né? Esse cenário? Porque técnico nenhum trabalha no vazio. O Vasco está na zona de rebaixamento mais uma vez, entra na pausa da Copa pressionado, com a torcida desesperada e agora vai usar esse período que deveria ser de treino, ajuste físico, ajuste tático, recuperação de jogador e preparação para a volta para procurar treinador. Olha o tamanho do problema. A pausa da Copa para um clube organizado é quase uma mini pré-temporada. É o momento de corrigir rota, é o momento de treinar, é o momento de recuperar confiança. No Vasco virou mais um capítulo de reconstrução emergencial. E aí eu pergunto: isso é planejamento ou é apagar incêndio, rapaziada? Também crise, treinador que sai, treinador que entra, não consegue armar um bom esquema tático, não consegue se manter ali no topo. Até começou bem o Renato Gaúcho ali, mas logo começou a cair, ver os resultados ruins, né, rapaziada? Então, não é de hoje, né, que o Vasco passa por esse momento de turbulência, porque, sinceramente, a queda do Renato pode até ser justificável, mas ela não resolve tudo. O Vasco não acordou desorganizado ontem. O Vasco não virou um time pressionado só porque o Renato deu uma coletiva ruim. O Vasco não chegou no Z4 por causa de uma frase mal colocada. Isso é acúmulo, é escolha de perfil, é montagem de elenco, é troca de ideia de jogo, é falta de convicção. É um clube que parece viver procurando o próximo nome que vai dar um jeito, sabe? E o futebol não se resolve só contratando. O Renato, no Vasco, foi muito isso. Parece até um bombeiro, né? Uma tentativa de choque emocional ali, um treinador de vestiário, casca grossa, nome pesado, alguém para chegar e levantar o ambiente, aqueles papos, né? E no começo até pode ter funcionado um pouco, no começo ali. Só que ambiente bom, sem desempenho, não dura. Vestiário feliz sem resultado, não segura a crise. E discurso forte sem treino, sem organização e sem evolução, uma hora vira só discurso. Aí vem o contraponto. Ah, mas o Renato também teve culpa. Teve, claro que teve. Quando o treinador dá declaração que incomoda o jogador, quando parece jogar a responsabilidade para o elenco, quando não consegue dar resposta tática, quando o time continua vulnerável, ele também é responsável. Mas aqui está o detalhe que muda a discussão. Se o Vasco demitiu o Renato porque ele não era o perfil ideal, por que contratou? Essa é a pergunta. Porque não dá para contratar um técnico por uma ideia, demitir em 3 meses e depois fingir que o erro começou só dentro de campo. O erro começa antes. Começa no diagnóstico. O Vasco queria o quê? Um técnico para organizar a defesa? Um técnico para propor jogo? Um técnico para desenvolver jogador? Um técnico para aguentar pressão? Um técnico para fazer transição durante a pausa da Copa? Porque cada resposta leva a um nome diferente. E se o clube não sabe exatamente o que quer, qualquer treinador vira aposta. E quando dá errado, troca. Aí vem outro, depois outro, depois outro. E a torcida fica onde nisso?
no meio do desespero, né? O torcedor do Vasco não aguenta mais ouvir que agora vai começar um novo projeto. O Vasco vive começando o projeto. O problema é terminar algum projeto que começou. E agora a situação é perigosa, porque não é só escolher um nome famoso, não é só trazer um técnico estrangeiro porque parece moderno, também não é só trazer um cascudo, porque tá no Z4. O Vasco precisa escolher alguém que combine com a realidade do elenco, com a urgência da tabela e com o clube que quer ser depois da pausa. Porque o próximo técnico não vai ter tempo para discurso bonito. Ele vai pegar um time pressionado, uma torcida impaciente e uma tabela que não perdoa. Não adianta vender sonho se a realidade é fugir do rebaixamento. E sendo bem sincero, eu entendo o alívio de parte da torcida. O Renato, de fato, desgastou muito. Renato não conseguiu entregar. Renato, em alguns momentos, pareceu mais se defender do que liderar a crise. O que ele já vem fazendo há muito tempo, né? Sempre dando desculpa, né? Em outros times também. Mas se o Vasco achar que a demissão por si só é solução, vai repetir o mesmo filme. A saída do Renato só é boa se vier acompanhada de critério. Critério para contratar, critério para reforçar, critério para definir ideia de jogo, critério para saber quem fica, quem sai e quem realmente aguenta vestir essa camisa nesse momento. Porque senão vai ser só isso. Cai um técnico, chega outro. Ganha 2 jogos, perde 3, crise de novo. Coletiva pesada de novo, torcida revoltada de novo. E o Vasco não tem mais gordura para isso. Para mim, Renato cair não é absurdo. Pelo contrário, pelos últimos resultados, pelo desgaste, pelo contexto, dá para entender. Mas a bomba não é só a demissão. A bomba é o Vasco chegar na pausa da Copa sem técnico, no Z4 e precisando acertar praticamente tudo ao mesmo tempo. Esse é o ponto para mim. Agora eu quero saber de vocês: a culpa maior é do Renato, da diretoria ou do elenco? E mais, se você fosse o Vasco agora, buscaria um técnico bombeiro para salvar do rebaixamento ou um nome de projeto para tentar mudar o clube de verdade? Comenta aí, porque essa discussão tá só começando. Rapaziada, dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva no canal. Tamo junto e valeu!